Salve! Está começando mais um programa da série Grandes Debates, Parlamento Protagonista. Na edição de hoje, vamos discutir os desafios da assistência técnica em agropecuária no Ceará. Assistência técnica para os trabalhadores familiares no Brasil é ainda um grande desafio. Enquanto na região sul cerca de 48% dos trabalhadores recebem assistência rural, no Nordeste esse número cai para apenas 7%. São vários os motivos e os desafios que vamos ver nesse programa de hoje. A série Grandes Debates é uma iniciativa do presidente da Assembleia do Estado, o deputado Evandro Leitão, preocupado em discutir os caminhos e as soluções para os problemas do Ceará. O programa é produzido pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, coordenado pelo deputado Tim Gomes. Para conversar conosco sobre os desafios da assistência técnica rural, estão conosco o presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará, a Ematerce, Antônio Rodrigues de Amorim, o assessor da presidência da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Ceará, a FETRAES, Raimundo Vicente da Silva Júnior, o vice-presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Inácio Parente. Conosco também o líder sindical rural, deputado estadual pelo PT do Ceará, Moisés Braz. Hoje, em virtude do crescimento da pandemia e da alta do número de casos de Covid, eu e todos os meus companheiros do estúdio vamos usar máscaras de proteção durante todo o programa. Vamos lá? Antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma observação para que vocês, os nossos convidados, comentassem logo em seguida. O projeto Move Ceará, que é uma outra iniciativa da Assembleia Legislativa, que também é realizada pelo Conselho de Estudos Estratégicos e que reúne representantes e agentes do setor produtivo de todo o Estado, esteve em todas as regiões do Ceará e nesses encontros havia praticamente uma queixa unânime. A agropecuária e a agricultura familiar sentem uma enorme necessidade de assistência técnica. Por que essa carência tão grande a gente observa por todo o interior do Ceará? Quem vai começar? Amorim, Vicente, Inácio, Braz. Parente. Pois não? Posso começar? Pode começar, vamos lá. Eu diria, respondendo o seu questionamento, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Ceará, boa tarde, público da Federação da Agricultura do Ceará, bem como o público dos demais parceiros aqui de bancada, especialmente da FETRAES e da TV Assembleia. Bom, nós temos mais ou menos 400 propriedades rurais no Ceará. E por que é que existe essa real queixa? É porque somente 10% dessas propriedades recebem assistência técnica rural. Então, eu acho que isso explica objetivamente ao seu questionamento. Fica aí 90% das propriedades rurais do Ceará, cerca de 360 mil propriedades ou produtores rurais, a descoberto desse direito previsto na Constituição Federal. Assistência técnica e extensão rural é um direito, uma obrigação do Estado, coisa que no Ceará anda meio capenga, apesar dos esforços da própria Ematerce, pode-se assim dizer, do governo do Estado do Ceará. Eu gostaria, então, de ouvir o representante da Ematerce para nos explicar por que há tão poucos agricultores rurais sendo atendidos ainda pela Ematerce. Amorim. Bom, boa tarde. Primeiro, dizer da alegria de poder participar desse evento. Será muito importante esse debate aqui com os nossos representantes da agricultura e da agricultura familiar.
agradecer aí ao Inácio, ao Júnior, e em especial o grande amigo e companheiro Moisés Braz, hoje deputado estadual. Podemos dizer, a necessidade de assistência técnica, ela passa a ser um elemento muito importante no nosso processo, porque para além da necessidade das pessoas serem atendidas e assistidas, o momento que nós vivemos, ele cobra da gente a autenticidade e essa mudança para as novas tecnologias que o homem do campo precisa desenvolver na sua propriedade, no seu domicílio, na sua área de trabalho. Nós já tivemos na EMATES, para projetos como o Sertanejo, o Projeto Ceará e outros, um grupo de técnico muito maior. Hoje a nossa empresa tem um quadro de funcionário de 530 funcionários, com um grupo de 100 pessoas que estão cedidas a outros órgãos do Estado, ficaremos aí com 400 e pouco. Nós temos um grupo de agentes rurais de 425 pessoas que estão no campo, nos nossos escritórios da EMATES, e estamos agora, graças ao nosso governador Camilo Santana, empossando até 1º de março, chamando aí mais de 263 pessoas que passaram no concurso, que vão acobertar a mais essas áreas da assistência técnica. Precisamos entender, no passado, a assistência técnica era muito da pessoa ir na propriedade. Hoje tem, para além da propriedade, muitos outros meios para levar a informação aos nossos beneficiários, aos nossos agricultores. Essa carência que temos hoje, ela precisa ser suprida, principalmente por aqueles que querem produzir, porque para cada momento que passa, nós precisamos estar mais atento às novas tecnologias, ao uso delas e ao benefício que ela traz ao agricultor. Você pode ser o melhor técnico da história, mas se o agricultor não tiver os implementos tecnológicos que possam ajudar ele a fazer o seu trabalho, você vai ter muita dificuldade de ter os avanços nos melhoramentos dos processos produtivos, que para isso que a assistência técnica vai, seja para contribuir no melhoramento dos processos produtivos, no combate às pragas, na melhoria dos nossos solos. Nós precisamos dinamizar com os nossos agricultores uma ação que seja muito importante, que é ele ter o seu solo nutrido para poder responder por aquilo que ele precisa, trabalhar menos e produzir mais. Ter índice de produtividade que dê a ele a alegria, a satisfação e a felicidade de trabalhar e poder representar no seu bolso, na sua casa, na sua família, aquilo que ele contribuiu. Hoje nós temos, para um componente importante, poucos dos nossos agricultores fazem análise de solo. Nós precisamos ter, muito em breve, uma capacidade muito maior de ter com os nossos agricultores análise de solo para que ele possa receber as orientações para aplicar aquilo que ele tem que aplicar na capacidade de nutrir melhor seu solo e poder aumentar seus índices de produtividade. De fato, nós não somos a menor empresa do Nordeste, mas nós temos um grupo muito maior que carece de ter assistência técnica. E a gente agradece muito nesse momento, eu aproveito para dizer aqui ao Moisés, o nosso agradecimento em nome dele a toda a Assembleia Legislativa que aprovaram o concurso e que agora, nesse momento, estamos tendo a felicidade de chamar os concursados, que vai completar esse quadro da empresa e melhorar. Porque são pessoas, só para dizer, nós fizemos concurso distribuído por região. As pessoas, ao serem contratadas, vão ficar na região para trabalhar o campo naquela regional do estado do Ceará. Isso é uma maneira de as pessoas não ficarem muito centralizadas nos grandes centros, mas principalmente nos municípios que carecem do atendimento e da assistência técnica. Deputado, por que... Sim, alguém pediu aí a palavra? Não, Rui, era eu que ia, de fato, fazer aqui 2 comentários sobre essa pauta que você pontuou, certo? Andando em todo o estado do Ceará. Eu acho que tem 2 elementos aqui também que eu acho que a gente tem que dialogar nesse momento. Por favor, deputado. O primeiro é que eu acho que e eu quero aqui abraçar o Amorim, o Inácio, o Júnior, e já agradecer por esse momento.
O primeiro é que a gente precisa entender que quando a gente fala da assistência técnica no estado do Ceará, a grande maioria a gente fala dos trabalhadores da agricultura, da agropecuária, que tem a pequena propriedade, a média propriedade. E nós temos hoje um número, né, muito grande que não tem, de fato, propriedade, trabalha com parceria e terceirização e que também precisa do acompanhamento técnico. Talvez é um dos motivos que a gente consegue identificar quando a gente faz qualquer debate na Assembleia ou em qualquer local, e nessas visitas no estado do Ceará, nesse seminário, foi isso que foi pautado, é que às vezes a gente liga a questão da agropecuária a quem tem a propriedade. E a gente precisa entender que tem muitos que produzem e que não têm a propriedade. Esse é um fato. A segunda questão é que muitas das vezes a gente também trata só, né, meu companheiro Antônio Amorim, trata muito só achando que a assistência técnica para a agricultura familiar do estado do Ceará, ela é uma assistência só prestada pela Emater. E nós temos uma rede de assistência técnica de entidade da sociedade civil que também presta também um grande serviço aos nossos trabalhadores. É claro que é verdadeiro, nós não temos dúvida que a gente precisa de mais assistência técnica, a gente precisa, muitas das vezes, até de um maior conhecimento de pesquisa científica, e eu acho que aí a gente consegue identificar o porquê que, neste seminário, os trabalhadores ainda dizem que a assistência técnica para a agricultura familiar, ela ainda é insuficiente no estado do Ceará. Com todos os avanços, e agora, principalmente, com essa, depois do concurso, agora com essa chamada aí de mais de 200 técnicos, eu acho que a tendência é melhorar, mas é preciso que reconheça que tem trabalhadores que precisam de assistência técnica e que não têm a pequena propriedade. Portanto, eu acho que esse é um dos fatores que a gente consegue ainda identificar alguns problemas na garantia da assistência técnica. Lima, eu gostaria de complementar. Eu gostaria, Inácio, eu vou pedir licença a você, mas eu gostaria de ouvir primeiro o Raimundo Júnior, que ainda não situou a questão para nós nessa discussão. Só lembrando a você que eu simplesmente respondi sua pergunta, tá bom? Objetivamente. Tá? Raimundo. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer o convite que foi feito à FETRAES. Para a gente é uma honra poder estar participando de um momento deste com pessoas que, de fato, fazem a assistência técnica, que formulam leis para os agricultores familiares e representantes dos produtores e dos agricultores. E, assim, a pergunta inicial do senhor Rui Lima, ela aborda, de fato, uma situação que os nossos telespectadores da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, eles precisam compreender primeiro duas coisas. No estado do Ceará, apesar de ser um estado pequeno, nós temos dois tipos de agricultura. Uma agricultura que é representada pela FAEC, que é uma agricultura de um público mais tecnificado, que tem terra, que tem recursos e que tem acesso a crédito. A agricultura familiar representada pela FETRAES, que temos em torno de 600 mil, quase 700 mil agricultores e agricultoras, boa parte desses agricultores, como falou o deputado Moisés Braz Ricardo, muitos deles ainda não têm sequer terra para trabalhar. Eles trabalham em terras de terceiros, do pessoal ligado à FAEC, de outros agricultores ligados ao sistema FETRAES. E, assim, quando a gente olha para essa dificuldade, na verdade, a temática ela aborda os desafios do estado do Ceará, mas nós poderíamos estar falando dos desafios do Brasil, do país. Por quê? Embora o nosso comunicador tenha relatado que na região sul do país a gente tenha 40% de pessoas tendo acesso à assistência técnica, e na região, no estado do Ceará, a gente tem apenas 7%, isso muito se deve à falta de continuidade de políticas que a gente teve no passado e que a gente não tem mais. Assim, a política agrícola, ela está estruturada em alguns pilares: crédito, assistência técnica, comercialização. E assim, quando a gente olha para o crédito, no Brasil, a gente conseguiu evoluir bastante, tanto o agronegócio, os grandes produtores, como os pequenos. Ainda hoje eles estão conseguindo acessar bem o crédito, através do Banco do Nordeste, através do Banco do Brasil,
Mas aí, quando a gente olha, eles estão produzindo bem ou mal? Estão. Mas aí, quando a gente olha para o acesso ao mercado, isso já começa, de certa forma, a haver um funil. Por quê? Porque boa parte dos nossos agricultores pequenos e médios, hoje eles produzem em regime de integração. É assim no leite, é assim na produção de grãos e numa série de outras atividades. E nós temos aqueles que produzem exclusivamente para subsistência, pequenos agricultores que muitas vezes, por não terem terra, essas pessoas, infelizmente, eles ainda dependem dos programas sociais para complementar a renda. E aí a assistência técnica tem um papel muito importante nesse processo de empoderamento dessas pessoas para que eles possam acessar outras políticas públicas que vão além do crédito. E quando a gente olha para essa dificuldade, para esse quantitativo pequeno, é fácil, de certa forma, a gente fazer algumas constatações. No último plano safra, nós tivemos um montante de recursos da ordem de 39,3 bilhões para aportar na agricultura familiar. Por outro lado, o orçamento do ano passado que nós tivemos para assistência técnica no Brasil inteiro, para a agricultura familiar, ele era de apenas 38 bilhões. E para esse ano de 2022, nós temos um orçamento de 32 bilhões. Se a gente somar o orçamento do ano passado e o orçamento desse ano, que a União tem para assistência técnica, ela corresponde a apenas 0,17% dos recursos que nós temos para fomentar assistência técnica no país. Se a gente olhar só para o orçamento desse ano e nós pegarmos os 27 estados da federação, nós temos 1,2 milhões para apoiar a assistência técnica. E aí, por que é que a gente fala nesse contexto nacional? Porque a assistência técnica, uma das dificuldades dela hoje é, de fato, nos estados, os nossos estados, a grande maioria, ainda não tem uma estrutura, uma lei, de certa forma, um fundo para financiar a assistência técnica. Eu acredito que nos próximos blocos o deputado Moisés Braz vai abordar isso, mas, assim, essa falta de recursos acaba limitando essa prestação de serviço. Eu creio que nos próximos blocos, o nosso mediador deverá focar um pouco nessas estratégias. Que estratégias talvez a gente pode construir no estado do Ceará e a nível de Brasil para, de certa forma, melhorar. Então vamos correr com a nossa conversa para a gente poder discutir todos esses assuntos no programa, porque o tempo está indo. Inácio, eu quero voltar com você porque você queria fazer alguma observação e eu fiz a descortesia de te cortar. Inauguralmente, né, porque inicialmente eu respondi essa pergunta, o porquê da grande satisfação do meio rural em relação à ATER, né, que é Assistência Técnica e Extensão Rural. Bom, nós temos 80% do universo de produtores rurais como agricultores familiares. A Federação da Agricultura do Estado do Ceará, ela representa o pequeno, o médio e o grande produtor rural, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Veja bem a universalidade do sistema FAEC, Senar, Sinrural. Então, por falar em assistência técnica, nós temos também o Senar, que é o nosso braço educacional, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, presente em todo o estado do Ceará. Nós administramos aqui, em parceria com a ANATER, o Programa Agro-Nordeste do Governo Federal. E nós conseguimos, apesar das adversidades proporcionadas aí pela pandemia da Covid, nós chegamos a 3.276 produtores rurais em todo o estado do Ceará, com 152 turmas iniciais e chegando agora em 2021 com 127 turmas. Cada turma dessa é composta por 30 produtores. São 7 cadeias produtivas, desde a bovinocultura de leite, apicultura, avicultura, ovinocapinocultura, carcinocultura, piscicultura e avicultura. Então, assim, por falar em assistência técnica e extensão rural, eu me dirijo também, além do Senar,
a SDA, obviamente, aqui com a Emater presente, e também as revendas agropecuárias do estado do Ceará. Esse é um modelo americano, né, que foi importado para o Brasil, onde as próprias revendas, os fornecedores de insumo, eles prestam um notório trabalho ao homem do campo. Além de fornecer insumos, eles têm o pessoal de ciências agrárias, agrônomos, técnicos agrícolas, fornecendo assistência técnica, levando assistência técnica até a fazenda, até os sítios dos seus clientes. Então, é isso. Deputado, Nós... deputado Moisés Braz, o Raimundo mencionou anteriormente a dificuldade desses agricultores, principalmente dos pequenos agricultores, acessarem os mercados. Falou também da necessidade da criação de um fundo de apoio aos agricultores e aos pecuaristas. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Nessa questão, acho que é importante eu quero concordar aqui com as falas anteriores sobre essa questão do que é o mundo rural e da quantidade de produtor que a gente tem, nas médias, nas pequenas propriedades, e inclusive aqueles que não têm propriedade. A grande dificuldade de você colocar hoje os agricultores no orçamento, porque os agricultores não estão no orçamento federal, não estão no orçamento do estado e muito menos no orçamento do município. E essa dificuldade é porque ainda há, certo, hoje, dentro da política de governo, por parte também não são todos, uma discussão em que acha que a agricultura familiar, e aí eu falo especificamente da pequena propriedade, ela só, de fato, produz para subsistência. E quem produz para subsistência, sabe, Rui, tem muita dificuldade de ter acesso a banco, né? Porque a linha de financiamento que tinha para financiar esses produtores era a linha do Pronaf, né? Pronaf A, o Pronaf B, e hoje, sabe, essa linha foi praticamente desativada. O Raimundo Júnior já falou aqui, nós perdemos todo o orçamento. Portanto, essa é uma discussão em que ela vai para além da questão da assistência técnica. A assistência técnica é para orientar, é para, de fato, garantir com que aqueles trabalhadores que ele tem uma linha de financiamento, ele possa utilizar bem o seu financiamento. Mas nós temos que entender que ainda há, por parte dos agentes financeiros, principalmente, uma certa resistência em fazer certo empréstimo, fazer custeio com os agricultores, principalmente aquele que não tem a propriedade. Aqui, né, na Assembleia, a gente fez um grande debate, né, da importância que tem, porque é a agricultura familiar que gera a quantidade de emprego, que produz alimento, que mais preserva também a questão ambiental, mas a gente compreende que a gente precisa avançar nessa linha de crédito junto ao Banco do Brasil, ao Banco do Nordeste e a outros agentes financeiros, para que a gente possa garantir também o acesso ao mercado. Essa é uma questão. A segunda, nós temos que entender que hoje o mercado, ele é um mercado muito exigente, e tem que ser mesmo. Portanto, nós temos que ter qualidade, nós temos que ter quantidade, nós temos que ter rotatividade, e isso só se faz se a gente tiver financiamento. Portanto, Rui, eu acho que o grande problema é porque ainda há, por parte da assistência técnica, né, de alguns assistência técnica, entender que só pode ter financiamento para aqueles que têm a propriedade. E a produção aqui no estado do Ceará, a grande parte da produção, ela é feita, repito, por trabalhadores que sequer têm a propriedade para produzir. Mas essa ideia do Raimundo Júnior, da criação de um fundo específico de apoio à assistência técnica, é um assunto que está sendo tratado no âmbito do governo, no âmbito da Assembleia, deputado? Sim, inclusive tem uma lei, sabe, que é de minha autoria, né, que ela trata exatamente dessa questão, né, não só de criar um fundo, né, que pode ser recurso do FEDAF, do FECOP, ou de outras frentes, né, de outros fundos aqui no estado do Ceará, mas ela também trata, sabe, da importância da gente organizar, de fato, essas cadeias produtivas, para que até facilite como é que a gente vai, criando esse fundo, identificar qual a linha de produto que a gente precisa, de fato, financiar. Mas uma coisa eu tenho certeza, é preciso que a gente possa, pegando aí essa observação do Júnior, exatamente botar, né? A gente precisa garantir os trabalhadores, os produtores aqui do estado do Ceará, do setor da agricultura e da agropecuária, nos orçamentos dos estados e nos orçamentos municipais. Porque só
também o Estado, por mais que a gente lute aqui na Assembleia, por mais que a gente tenha feito uma lei que trata, inclusive, da assistência técnica, que cuida da questão, e nós lutamos pelo o concurso público para que os trabalhadores tenham, de fato, esse acompanhamento, mas é necessário que se tenha recurso financeiro com o apoio do Estado e com o apoio, muitas das vezes, também de uma discussão que precisa passar pelas câmaras municipais e pelo poder executivo dos próprios municípios. Amorim, eu gostaria de ouvir a sua opinião, depois ouvir a opinião dos outros debatedores, para nos dizer a que vocês atribuem essa enorme discrepância que há entre assistência técnica agropecuária nos estados do Sul, do Sudeste, em desvantagem para os estados do Nordeste, onde o investimento é infinitamente menor. Por que há essa discrepância? Primeiro, porque no sul do Brasil nós temos um elemento muito importante que não está dito aqui, que é a organização cooperativa. Uma boa parte dessa assistência técnica que amplia, ela vem nas organizações cooperativas, que no FAT é um fundo da própria cooperativa para o financiamento da sua própria assistência técnica. Por isso que aumenta muito no sul. A segunda é que no sul nós temos tecnologias de produção muito mais avançadas do que a nossa e com capacidades produtivas muito elevadas, o que também faz com que as pessoas tenham um atendimento maior sobre isso. Mas eu queria só dar um dado para vocês, que eu acho que é importante. Em 1954, quando começou a assistência técnica no nosso estado, era tudo advindo do governo federal, que o governo federal fez isso graças às relações externas com recursos do Banco Mundial e do BID. Isso rodou até 1974, quando todos os recursos eram advindos de fontes externas. Quando foi para o governo federal manter a assistência técnica, nós tivemos logo no início do governo Collor um desmonte na assistência técnica, aonde 100% das folhas de pagamento era feito pelo governo federal e ele retirou tudo isso, inclusive acabando com a Embrater, que era a empresa que organizava as empresas de assistência técnica pública no Brasil. Nesse momento, aí você no início fez uma pergunta interessante, por que em outros estados tem outro nome? Foi nesse momento que, inclusive, teve mudança de nome, teve mudança de empresas, porque, na verdade, os estados pegaram isso e a folha de pagamento da Emates no Ceará veio se configurar, veio se confirmar mesmo todo pelo estado na década de 80, porque carecia de ter alguém que se responsabilizasse. Então, só para dizer, hoje 100% da assistência técnica paga da folha de pagamento é do estado. O governo federal não tem hoje mais nenhum recurso que bota nisso. A discussão que nós temos hoje, em nível de Brasil, para a criação do fundo, que nós chamamos o SUS da assistência técnica, já se trabalhou de tudo quanto foi forma. A frente parlamentar da TER e Extensão Rural, eles têm batalhado muito, mas não encontram o caminho. Nos últimos dias, nos últimos meses, melhor dizendo, o doutor Pedro Arraes, que está hoje no Ministério da Agricultura e que foi da Emater de Goiás, ele alimenta a possibilidade de ser do próprio fundo que existe hoje para o Brasil inteiro, que é um fundo que faz atendimento às áreas emergencial dos agricultores, que é o Garantia Safra, ele possa ser suprido também com recursos para que seja feito o pagamento para assistência técnica. Fora isso, são projetos que seja feito convênio nos governos para ONGs ou para, atualmente, o Senar, que complementa essa parceria e que vai dando pontualmente assistência técnica, como é agora o Senar, que faz já uma coisa mais avançada, que é a TEG, que é a assistência técnica gerencial, que isso é um passo à frente para iniciar. Moisés e Júnior levantaram uma questão muito importante. Não só a gente tem que lidar com aqueles que produzem pouco, como o pouco que produz é diversificado. Então, você chega numa propriedade, o técnico tem que saber lidar com a galinha, com o cabrito, com a ovelha, com a vaca, que não é em número grande, também às vezes é só uma, com a agricultura, com toda a parte vegetal, e ainda ter que discutir as questões de solos. Então, nós temos poucas especialidades. Por isso que, nesse momento, nós estamos fazendo, na Emates, um processo de restauração. E, dentro dela, nós estamos trabalhando o processo da especialização, para que nós possamos não só fazer a nossa parte, mas também contribuir com outros segmentos
que estão ajudando na assistência técnica e atualizar nossos técnicos que estão em campo todos os dias para que ele possa atender. A assistência técnica rural, ela lidar com a família que tem uma diversidade muito grande e, por conseguinte, uma necessidade quadruplicada, porque ela tem tudo, ela produz tudo pouquinho, mas tudo precisa de conhecimento para dar continuidade na assistência técnica. Acredito que essa discussão do fundo carece muito que o mundo parlamentar, que o governo federal possa de fato ver isso. Todas as folhas de pagamento das empresas de até no Brasil inteiro hoje é bancado pelos estados. São em torno de 2,7 bilhões de reais que é bancado e no momento atual nós estamos com 0% de apoio para as folhas de pagamento pelo governo federal. Raimundo, o Amorim mencionou no começo dessa fala dele que o Nordeste recebe poucos recursos para assistência técnica rural porque os produtores no Nordeste têm dificuldade de se organizar em cooperativas. Qual é a dificuldade que vocês têm de se organizar em cooperativas? Na verdade, no passado, o Nordeste como um todo, nas décadas de 80, 90, 70, vivenciou experiências das antigas cooperativas fomentadas com recursos da Sudene, que infelizmente não foram tão exitosos quanto se gostaria. Hoje, já há uma retomada do cooperativismo na agricultura familiar e nos pequenos e médios produtores no estado do Ceará, que é fomentada, no caso dos agricultores ligados à FETRAES, é fomentado pela Unicafs, que é uma organização de cooperativas da agricultura familiar e economia solidária, e, por sua vez, a OCB também faz esse papel. Então, existe no estado do Ceará o movimento cooperativista na agricultura, na pecuária, que está retomando esse processo. Agora, sim, é importante que nós possamos observar que, quando a gente fala dos nossos agricultores familiares, nós temos agricultores familiares, hoje nós temos um campo envelhecido, de acordo com dados da própria SDA, que estão disponíveis no Observatório da Agricultura Familiar, hoje, os nossos agricultores familiares, a maior parte deles, em torno de 70%, 60% a 70%, tem mais de 45 anos. Essas pessoas têm baixa escolaridade, então, de certa forma, há uma dificuldade ainda de se massificar esse movimento cooperativista no estado do Ceará, em função de que boa parte dessas pessoas, se não vivenciaram o cooperativismo do passado, eles têm essa dificuldade, de certa forma, de compreender esse novo universo. Entretanto, isso não significa dizer que nós não precisamos debater o cooperativismo como uma alternativa para organizar os agricultores, para acessar crédito, para acessar mercado e para fortalecer a agropecuária, a agricultura familiar e o setor dos grandes produtores como um todo. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente tem mais facilidade de acessar tecnologias, de acessar todos os serviços que a agricultura necessita. Mas, assim, quando a gente fala da questão crédito, que eu volto novamente, o doutor Amorim falava da questão do Sul. Lá, através das cooperativas de crédito, eles conseguem agregar todos esses outros serviços que a agricultura necessita. No estado do Ceará, infelizmente, hoje, as nossas cooperativas de crédito, as poucas que existem, elas não conseguem concorrer com os agentes financeiros oficiais, em disponibilidade de recurso, em condições de valor do crédito, porque o Banco do Nordeste, por exemplo, opera com FNE. Então, de certa forma, é um crédito barato, é um crédito acessível aos agricultores e, de certa forma, isso faz com que o movimento cooperativista de crédito no estado do Ceará ou no Nordeste como um todo não venha ter o mesmo êxito que o pessoal do Sul tem. Mas com o cooperativismo de produção, de certa forma, a gente está avançando. Raimundo, uma informação rapidinha. Você tem dados sobre o volume de comida que os pequenos produtores agrícolas colocam na mesa do cearense?
Bom, de acordo com dados do Censo Agropecuário de 2017, hoje no estado do Ceará, a nossa agricultura familiar, ela é responsável por movimentar algo em torno de 2 bilhões, o que corresponde a 39,7% de tudo que é produzido em matéria de alimentos, que é comercializado tanto para o mercado interno, como para o processo de integração, como para exportação. Em alguns casos, nós temos cooperativas, por exemplo, aqui na região metropolitana, a Copa Caju, que hoje já consegue exportar amêndoa de castanha de caju para outros países e para outras unidades da federação. Então, de certa forma, quando a gente olha para esses dados estatísticos que foram produzidos no último censo agropecuário, a gente percebe que a nossa agricultura familiar, ela consegue ser responsável por quase 40% de tudo que é produzido no estado do Ceará, mesmo tendo pouca terra, tendo pouco acesso a crédito e tendo essa limitação principal, que é a falta do acesso ao conhecimento, que a assistência técnica também faz esse papel. Inácio Parente, o Raimundo nos deu dados aí de 2017, evidentemente são dados que precisam ser atualizados, são dados de 5 anos atrás, mas eu gostaria que você me falasse também, e que depois os outros debatedores comentassem, qual foi o impacto que a pandemia provocou nesses quase 3 anos já de pandemia no setor? Eu diria que quase nenhuma, né? Porque a ministra da Agricultura, o ministro da Infraestrutura, que eu acho que é aquele Tarcísio, ele liberou as rodovias federais para que a produção brasileira, a produção do Nordeste, a cearense, tivesse livre trânsito. Então, a logística foi beneficiada. Então, não houve desabastecimento. É bom que se diga aqui para todos que as exportações de produtos agropecuários do Ceará avançaram em 40%. Quer dizer, o agro não para, né? Agora, naturalmente, aqui a gente há que se discordar de algumas observações. Essa questão de que toda a tecnologia está no sul e sudeste, centro-oeste, isso aí eu posso discordar, peço licença aos parceiros, porque aqui no Ceará, veja bem, nós somos o 3º maior produtor de leite do Nordeste e o 10º do Brasil. O leite hoje é a maior cadeia produtiva do estado do Ceará. Então, não se faz isso sem alta tecnologia. Aqui na Serra da Ibiapaba, nós praticamos agricultura de precisão, com sensores, né? Tudo automatizado. Agora, veja bem, Rui, nós temos várias realidades no Nordeste, no Ceará, nas regiões mais pobres. A assistência técnica, ela funciona também como uma ferramenta de retenção do homem no meio rural, como forma de evitar o êxodo rural. Você está entendendo? Então, veja bem, mas só 10%, como eu já disse no início, desse universo de 400 mil produtores rurais ou de 360 mil agricultores familiares, somente 10% recebem assistência técnica de alguma forma, não total, né? Mas veja bem, isso dentro da porteira, dentro da propriedade. É bom que se questione, e fora da porteira? Como é que está a vida do produtor de leite? Como é que está a vida do fruticultor, que tem que ir na ceasa do Tianguá, debaixo de chuva, sem nenhuma estrutura, não é? É preciso assistência técnica, não é só in loco, lá na fazenda, mas no pós-venda. É preciso que se tenha acompanhamento. Cadê o beneficiamento da produção excedente, não é? Onde o produtor, às vezes, tem que jogar fora, não é? Porque não há meios de beneficiar esse excedente, não é? A questão burocrática. Então, veja bem, o governo me estimula a ficar lá na atividade agropecuária. Mas, Inácio, só para pegar esse dado, mas acontece isso com alguma frequência, de ter que jogar excedente de produção fora no Ceará? Acontece sim. Na fruticultura é muito comum aqui na Serra da Ibiapaba, quando você tem uma caixa de limões a R$ 2,00, não compensa ser colhida.
Você está entendendo? Fica lá, na mão da mesma forma. Eu tive dia desses aí em Fortaleza e fiquei estarrecido com o preço das hortaliças, dos hortifrutis ao consumidor. É um preço absurdo. Isso não reflete uma realidade no meio rural. Aqui, embora a gente quase dê a nossa produção, aí do supermercado o preço é astronômico. Eu tenho muita pena do público consumidor. É preciso que a gente sente numa mesa e comece a trabalhar isso, inclusive com a imprensa, para esclarecer o público consumidor onde comprar aquele produto de forma mais acessível. Então, veja bem, o abandono do produtor rural, aquele que já produz, aquele que já está tecnificado, é escandaloso, não é? Me diga uma coisa, hoje nós temos, na fila da SEMAS, 21 mil produtores esperando pelo deferimento de uma LAC, uma licença ambiental. E cadê o crédito? O Banco do Nordeste está abarrotado de dinheiro. Mas como chegar, como ter acesso a esse crédito, se nós temos 21 mil produtores rurais na fila da SEMAS? Quando é que a SEMAS vai atender essa fila que só faz crescer? Né? E veja, eu já disse, apesar disso tudo, o agro cearense está em expansão. Né? As principais, eu peço aqui o Amorim, eu não estou vendo ele, mas assim, nós temos regiões produtivas no estado do Ceará, produtoras. Cariri, a região da Ibiapaba, o nosso histórico Vale Jaguaribano, né? Então, eu queria pedir ao Amorim, como produtor rural nato, como ruralista nato, que melhore as instalações, né, o quadro de colaboradores das EMATERCES nessas regiões. Eu vejo aqui, eu estou com alguém da FETRAES, alguém não, o presidente da FETRAES. Os sindicatos de trabalhadores da FETRAES, eles ocorrem no estado inteiro, enquanto que os da Federação da Agricultura estão mais focados nos municípios estrategicamente agrícolas. Mas veja bem, há que se confundir muito, caro telespectador, produtor rural com habitante rural. E isso, entre um e o outro, há um fosso profundo. Dia desses, nós mantemos uma parceria muito boa aqui na Ibiapaba com os nossos parceiros. Nós somos os sindicatos rurais e parceiros dos sindicatos de trabalhadores. E conversando, numa conversa amistosa num determinado sindicato de trabalhador, uma moça de lá me perguntou: seu Inácio, o senhor acha justo, o senhor não tem medo de emitir uma DAP para um agricultor proprietário? Eu, pelo amor de Deus, minha filha, essa foi a melhor pergunta que alguém já me fez na vida. Se uma DAP, Declaração de Aptidão ao Pronafiano, não for, de fato e de direito, direcionado para um agricultor proprietário, ela seria para quem? Deputado Braz, o Inácio Parente fez duas colocações aí, alguma ou mais até, 2 ou 3 colocações interessantes. Mencionou 20 mil licenças ambientais que estão paradas lá na SEMAS. 21 mil. 21 mil. E mencionou também essa questão do preço dos hortifrutis que chegam aos supermercados. Aí, o que há? Há atravessadores no meio? Há também atravessadores, mas sabe, ruim demais. Primeiro, eu quero discordar um pouco do Inácio, quando ele disse, inclusive, que a questão da pandemia, que foi a sua pergunta, em que ela, de fato, ela dificultou, atrapalhou, de uma certa forma, a questão da comercialização dos produtos. Bom, é claro que nós temos uma questão de logística e para o pequeno, para o agricultor que produz em pequena escala, né, nós tivemos muita dificuldade. Primeiro porque uma boa parte deles, né, vende, né, nas CEASA, vende nas feiras, entrega para as prefeituras, para os programas de governo. Os programas de governo foram totalmente desativados porque não tinha escola. A merenda escolar deixou de comprar, né, aí, os produtos. A segunda questão foi a própria escoação. Aí, né, Inácio, aí você há de convir, todos nós, que o problema de escoação da pequena propriedade, nós tivemos dificuldade, porque a gente não podia levar os produtos para o município, então nós tivemos trabalhadores que chegaram a produzir e tivemos essa dificuldade de escoar a sua produção, é claro. Agora, com relação a essa questão de a gente estar aí numa fila e para que um produtor possa
fazer um crédito, até o acesso a um banco, tem que pegar, tem que fazer a LAC, e a gente ficar com mais de 20 mil trabalhadores, 21 mil, certo? E eu acho que isso para nós, para o setor produtivo, que produz alimento, que gera muita mão de obra, inclusive emprego, certo? Formal e informal na agricultura, sabe, Rui? Isso, de uma certa forma, não tem outra palavra para dizer. Isso é vergonhoso, porque quando a gente vai discutir com esse setor da SEMAS, eles alegam, sabe, querem tirar a culpa deles e querem botar nos trabalhadores, nos agricultores, na representação sindical. E a gente sabe que não é isso, sabe? A gente precisa, sim, avançar. Eu acho que não dá para continuar dessa forma. Nós precisamos, inclusive, mediar junto aos agentes financeiros, né, a partir da representação dos trabalhadores, quer seja pela FAEC, quer seja pela FETRAES, né? Eu acho que isso também, o companheiro Amorim tem muito entendimento, né, a partir da assistência técnica. O que não dá é para um produtor deixar de produzir na sua propriedade, deixar de ter acesso ao banco, e nós correr o risco de perder, inclusive, os recursos do Banco do Nordeste, como corremos no ano passado, e até agora estamos correndo, por quer dizer que não tem produtor e que não tem projeto. Nós temos produtor, nós temos projeto, e é verdade o que o Inácio falou aqui. O problema é um problema, certo, que está hoje pendente por uma licença ambiental que termina prejudicando os agricultores. E, por último, aí tem uma questão também que eu quero abordar nessa questão, que eu acho que para nós é fundamental, e aqui na Assembleia a gente fez já audiência pública, a gente fez um grande debate, a gente envolveu todo o parlamento, que é preciso também que a gente compreenda que, para que a gente possa ter produção o ano todo, nós temos essa dificuldade aqui no Nordeste brasileiro, no Ceará. Porque se a gente, de fato, tiver água, isso facilitaria. A grande produção dos pequenos é, de fato, no período chuvoso, como a gente chama, né? Essa produção no período de chuva. E tem um outro problema que é seríssimo, sabe, Inácio? Eu não sei se isso está muito presente dos produtores que é mais ligado à FAEC, no sistema cooperativismo, quer seja da Unicap ou da SCD, que é a questão da energia. Nós não estamos mais podendo pagar energia e nem temos energia, certo, para dar, de fato, suporte ao produtor. A gente conseguiu uma energia monofásica, que era para botar um eletrodoméstico em casa, que era para ter um bico de luz. Agora não, nós passamos a produzir e nós não temos energia suficiente para instalar um poço profundo. Talvez o produtor pode perfurar o poço profundo para fazer a sua produção, mas não tem como perfurar porque sabe que a energia no interior, e é quase todo o município, ela não é mais suficiente para que a gente possa ter um poço ligado, porque derruba, de fato, a energia em todas as outras residências e não dá para produzir no mundo rural. Então, esses elementos que eu acho que a gente tem que trabalhar. Nós podemos e temos consciência que tem necessidade de assistência técnica, que temos que investir no CRED, e esse problema da SEMAS é gravíssimo, mas nós temos que pontuar aqui para a gente melhorar a produção no estado do Ceará. É necessário, sobretudo, se ter água, e o problema em muitas localidades hoje não é a falta d'água. Nós temos muito problema de falta d'água no estado do Ceará. É a energia que não é suficiente para a gente fazer uma pequena irrigação. Legal. Amorim, seu comentário a respeito da fala do Inácio e da fala do deputado Moisés Braz. Primeiro, parabenizar e dizer ao Inácio que também reconhecemos as tecnologias que tem aqui no Ceará, mas não se compara com o que tem no sul do Brasil com o pequeno agricultor. Enquanto aqui nós temos enxada e poucos tratores para fazer algumas áreas, no sul do Brasil nós temos os tratores de 30, de 40, de 20 CV que funcionam conforme a propriedade dele. Então, ele tem uma possibilidade de fazer bem mais que nós aqui. É nesse sentido que eu coloco que quando a pessoa tem isso, ele tem um avanço sobre os nossos aqui. Nós temos ainda muita gente na enxada. E eu sempre digo que o melhor agrônomo, orientar o cabo plantado em enxadeca e enxada, o agrônomo sai frustrado porque ele cansa. Isso é uma ferramenta pesada, perversa, e que nós temos que mudar isso. Então, uma primeira coisa é que, junto com a assistência técnica, nós temos que ter a estruturação do trabalho para os pequenos, para que eles possam, de fato, se sentir melhor no processo de desenvolvimento. Vocês colocam um dado importante. O Ceará tem um negócio que a gente não contabiliza ele, e eu sempre digo que nós temos 22 mil hectares irrigados onde não tem água. E a gente só fala de irrigação na área do Apodi, Chapadão de Russas e um pouco do Cariri. Mas onde não tem água, a pessoa que planta desde 10 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, 3.000 metros quadrados, 10.000 metros quadrados, nós somamos aí 22 mil hectares de terra irrigada no Ceará.
E isso é um esforço muito grande de todos os produtores, seja ele o médio, o grande ou o pequeno, que lá onde tem um açude, um olho d'água, um cacimbão, um olho d'água no rio, um poço no rio ou poço profundo, ele está fazendo tudo. Inclusive, isso foi quem fez aumentar a nossa produção de leite. Essa criatividade, ela é muito importante. E nós precisamos ampliar isso e fazer as melhorias que são necessárias. Agora, tem um dado importante que mesmo, porque quem trabalha no sequeiro, ele não sabe se vai ter, quanto vai ter. Quem trabalha com a irrigação, ele se planeja melhor. Mas mesmo no sequeiro, nós precisamos melhorar as nossas tecnologias. E no sequeiro, a gente termina tendo um problema com o mercado. Porque tem tempo que você planeja, mas o inverno não nos deixa produzir aquilo que a gente planeja, e aí a importância da área animal, porque tanto na área leiteira quanto nos animais de pequeno porte, ovinos e caprino, nos anos de estiagem é quem tem dado resposta, e muitas vezes, aos nossos pequenos agricultores também. E aí entra um dado importante, que é o mercado. O mercado ele tem os donos, e os donos sabem ganhar dinheiro. E daí é que entra, e eu quero aqui fortalecer um pouco aquilo que você perguntou sobre por que tem cooperativa lá no Sul, por que não tem aqui. Aqui estamos tentando. Ontem à noite eu saí de Salitre, já às 7h30 da noite, numa discussão de cooperativa com os mandiocteiros de Salitre. Porque em Salitre tem uma coisa que pouca gente conhece. Nós temos 22 indústrias de farinha e 170 casas de farinha. Nessas 22 indústrias, cada uma dessas engorda 500 boi por ano, só com a raspa da mandioca. Nós temos uma produtividade de 10 toneladas de mandioca por hectare. Nós precisamos chegar a 26 toneladas por hectare para diminuir custo e a gente ser mais presente no mercado. Só para dar um dado, aquela farinha que vocês compram lá no supermercado, a quebradinha, a amarelinha, que seria, portanto, a creme, que nós compramos no mercado, que diz que é do Paraná, os caminhões do Paraná trouxeram, mas é lá do Salitre, é lá do Araripe, é lá da Serra do Cariri, eu estou falando da área de sequeiro. Porque quando você desce para o outro lado da serra, Crato, Juazeiro, até Mauriti, aí nós temos um outro tipo de produção, que até bem recente agora a banana estava predominante, agora já está começando a entrar o citro de novo, e saímos do cultivo da cana, que até alguns anos atrás era uma das principais cultivos daquela região. Legal. Então, com isso, carecemos de fato de entrar no mercado. E aí a organização para o mercado ela é muito importante para todos nós. Legal. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu quero fazer uma rodada para a gente consolidar tudo o que foi conversado por aqui. Quero começar pelo Raimundo Júnior. Seu microfone está desligado, Raimundo. Seu microfone está desligado. Ok. Em nome da FETRAES, a gente gostaria de agradecer pelo espaço, dizer que foi muito produtivo e construtivo para o Estado do Ceará, a gente poder estar participando desse momento com a FAEC, com o deputado Moisés, que é uma pessoa que vem legislando muito em prol da estruturação de um arcabouço legislativo que dê suporte com leis para que a política agrícola em âmbito estadual a gente possa prosperar em vários aspectos, na comercialização, na assistência técnica e em tantos outros. E assim, antes de finalizar aqui a nossa fala, eu gostaria só de me reportar um pouco aquilo que falou o nosso colega Inácio sobre a questão da tecnologia. E aí, assim, embora no estado do Ceará a tecnologia esteja mais presente na parte de pecuária, a gente destaca o trabalho importante que vem sendo feito pelo governo do estado do Ceará, a partir das negociações que foram estabelecidas pela FETRAES, pela própria FAEC. Quando a gente fala da questão da energia cara, a energia está cara porque subiu muito os serviços cobrados pelas operadoras. Mas, assim, é importante que se diga que, desde 2018, os produtores rurais do estado do Ceará, da agricultura familiar, eles estão isentos da taxa de ICMS. Isso foi fruto de uma luta demorada da FAEC, ainda do nosso saudoso ex-presidente e do nosso presidente Raimundo, que, de certa forma, culminou nisso. Por outro lado, essa questão do avanço na produção do leite. O estado do Ceará tem um programa de fomento
que é bem antigo, mas ele tem tido um papel importante nisso, que é o programa Hora de Plantar. O programa Hora de Plantar, ele inaugurou uma nova perspectiva no estado do Ceará quando se introduziu a questão da palma na produção, que é de sequeiro em muitas situações, e fomentou também a questão da produção de silagem, através do sorgo, através do milho. E esse programa, embora ele fomente mais a agricultura de sequeiro, é um programa que tem contribuído muito para esse avanço da agricultura de sequeiro. Legal. Na cajucultura, na mandiocultura, a partir das sementes, das mudas que são distribuídas de qualidade, embora para a agricultura de sequeiro, mas ele também tem tido um papel fundamental para essa questão do fortalecimento da pecuária como um todo, legal, especialmente para a pecuária bovina. Se a gente comparar lá em relação a 2014, 2015, o nosso rebanho bovino hoje é menor e é mais produtivo, como já foi dito aqui anteriormente. Legal, obrigado, Raimundo. Para finalizar, a gente encerra dizendo... Ok, para finalizar, que o nosso tempo está estourando. Que hoje nós temos pelo menos 10 mil agricultores familiares comercializando leite para as integradoras, para os programas. Então, de certa forma, isso é algo que a sociedade cearense precisa saber. E aí a gente agradece pelo espaço e estamos à disposição, com certeza, em outras oportunidades. O nosso presidente da FETRAES, Raimundinho Martins, terá a oportunidade de participar de momentos tão importantes como esse. Obrigado, Raimundo, pelo espaço e boa tarde para todos. Obrigado. Inácio, para concluir. Concluindo, eu quero também destacar as inovações tecnológicas que o cearense trouxe para a área de fruticultura, cadeia produtiva da fruticultura, bem como da floricultura, né? Coisa de primeiro mundo. Haja vista que lá atrás, né, o Carlos Matos já trouxe caminhos de Israel para o estado do Ceará. E isso é um marco, né, na questão tecnológica. Eu queria rapidamente focar aqui a questão da baixa escolaridade no meio rural. Esse é um gargalo, isso aí é que eu gostaria de discutir assim, de forma mais alongada, mas não é possível. A assistência técnica é imprescindível junto àquele agricultor, produtor rural, semi-analfabeto, porque se ele vai lá na revenda e compra um defensivo agrícola, que alguém chama de veneno, ele não sabe fracionar, ele não entende de fração. Não é? Então, ele coloca lá, ele faz um uso irracional daquele pesticida na planta, envenenando-a. Mas, veja bem, na hora de comprar um produto agropecuário, se você compra, não desmerecendo o produtor rural escolarizado, ou que receba assistência técnica, mas, veja bem, as empresas, geralmente, elas têm agrônomos contratados, técnicos agrícolas, ou tecnistas, enfim. Tem o Agronordeste, o programa ATEG do Senar, né, com questão, além da assistência técnica, questão gerencial. Veja bem, o camarada ele não sabe sequer ler o rótulo. Imagine fracionar aquela quantidade nos pulverizadores. Então, ele faz um uso irracional. O Ceará consome pouco agrotóxico. Agora o presidente Amilcar está em Brasília vendo a questão da pulverização aérea. É uma coisa meio que ideológica. O agro brasileiro, ele sofre, porque ele é também parasitário por forças externas que às vezes querem denegrir a produtividade brasileira. O Brasil vende para mais de 150 países no mundo. O Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. Será que a Europa, a União Europeia, tão exigente com barreiras sanitárias, compra porcaria do Brasil? Concluindo, Inácio. Bom, eu quero dizer que o agro brasileiro é de primeiro mundo, é limpo, tá bom? E que defensivo agrícola também é necessário. Não é porque, através da agroecologia, não se sustenta uma nação ainda, infelizmente. Obrigado. Amorim, para se despedir, por favor, eu pediria que o senhor não se estendesse tanto, que o nosso tempo está estourado. Primeiro, agradecer a você, deixar o nosso abraço e agradecimento ao Evandro Leitão, presidente da casa, agradecer aos parceiros que tiveram com você agora, o Júnior, o Inácio, o deputado Moisés, que é uma figura que tem dado sua contribuição, e dizer, nós precisamos, cada dia mais, tratar a assistência técnica como ela é devida. Todo momento ela vai precisar. Nunca tem fim.
e nunca é a mesma, porque a cada dia que passa, as coisas mudam e a assistência técnica tem que estar atualizada para o momento que nós estamos vivendo. É um elemento muito importante. Além disso, fluir sobre todos os momentos das nossas tecnologias existentes na área de produção, para que as pessoas se sintam bem produzindo no campo. É preciso entender que não vai aumentar o número de produtores, mas vamos ter que aumentar a produção e produtividade para o atendimento de todos os segmentos. E para isso, nós temos que estar naquele velho ditado que todo mundo fala, na velha frase que todo mundo fala, o desenvolvimento rural sustentável. E a sustentabilidade está na proteção do solo, na proteção dos nossos animais, das nossas plantas e do homem que trabalha no campo para alimentar a cidade. Muito obrigado por essa oportunidade a todos que fazem a TV Assembleia e a Rádio Assembleia. Muito obrigado, deputado Moisés Braz. Bom, eu acho que é só lhe agradecer ao presidente da Assembleia, parabenizar aqui o Júnior, o Inácio, o Amorim por esse momento. Eu acho que a gente tem vários temas que a gente pode aprofundar, mas essa questão aí ambiental, a questão agroecológica, principalmente essa questão da organização da produção, o cooperativismo, que eu acho que a gente tem aí um grande debate. Mas eu acho que esse momento foi muito importante para compreender que todos nós que estamos aqui, nós estamos aí querendo ver uma saída, conhecimento, pesquisa, para que a gente possa produzir mais, para que tenha mais qualidade e para que a gente possa cuidar e garantir o abastecimento do nosso mercado, quer seja o interno, quer seja o mercado externo. E eu acho que isso a gente tem que ouvir cada vez mais, ter mais pesquisa. Claro que também não podemos deixar de trabalhar com a perspectiva, sabe, e reconhecer que o campo está envelhecendo, portanto, eu acho que o conhecimento ele é fundamental. Mas eu acredito que fortalecendo o meio ambiente, tratando da questão da agroecologia e, sobretudo, respeitando a natureza que nós vamos avançar nesse processo. E a Assembleia tem aqui um interlocutor e eu tenho certeza que o nosso presidente está disposto a abrir todos os canais que for necessário para a gente aprofundar esse debate aqui no estado de Ceará. Parabéns a todos e muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, deputado. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês a participação no nosso programa de hoje, agradecer a todos vocês que nos ouviram, nos assistiram e se você chegou atrasado ou quer rever o nosso programa, procure lá nas nossas redes sociais. Até a próxima.